Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Suno Research. Meu nome é Guilherme Almeida, eu sou economista, especialista em educação financeira e responsável pelas carteiras de renda fixa e Start aqui na Suno. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo dando uma dica para aqueles que investem ou intencionam em investir em produtos de renda fixa, seja em um título público ou um título privado. Muitos de nós investidores, aliás, é raro encontrar alguns casos que não tenham cometido esse equívoco, cometemos erros quando vamos selecionar os diversos produtos de investimentos que compõem o nosso portfólio. E com renda fixa não é diferente. Quando vamos optar por um título público ou um título privado, muitas vezes damos muita importância ao fator rentabilidade e acabamos negligenciando outros dois fatores que são talvez mais importantes, que é o risco associado à operação e a liquidez do produto de investimento em questão. Falando da liquidez, que é basicamente a possibilidade de você converter aquele investimento em recurso financeiro propriamente dito, quando nós vamos selecionar um produto de investimento, nós estamos fazendo esse aporte com uma intenção por trás. O investimento em si, ele nunca é o fim. O investimento ele é um instrumento para que nós possamos realizar algum objetivo, atingir alguma meta, realizar algum sonho. Então, se você investe em ações para o longo prazo, o que você espera obter com esse investimento? Uma renda passiva para a sua aposentadoria, recurso suficiente para você comprar um imóvel, comprar um veículo, enfim, você precisa ter ali algum orientador, algum motivador para esse ato de poupar e investir. Caso você não tenha, é muito provável que no meio do caminho você vai se ver desmotivado e se desviar desse processo. Então, quando a gente faz um investimento, nós esperamos que esse investimento renda frutos e com esses frutos nós consigamos atingir aquele objetivo definido. E a liquidez ela é muito importante sob essa ótica. Se você possui, por exemplo, um objetivo a ser atingido em até 3 anos e optou por um investimento, possui um investimento superior a esse prazo e não apresente liquidez, você terá um problema que é justamente associado ao problema da liquidez. Você não vai conseguir converter a um preço justo aquele seu investimento em recurso financeiro para conquistar aquela meta em questão. Então, sempre quando você for fazer alguma aplicação financeira, avalie a liquidez como um pilar fundamental que seja compatível com sua estratégia e com seus objetivos. E é claro, há uma relação aí também direta entre a liquidez e a rentabilidade oferecida nos produtos de investimento em questão. Outro fator importante, e que muitas vezes a gente negligencia a despeito da rentabilidade, é justamente o risco da operação. Em renda fixa, o risco que talvez seja mais evidente é o risco de crédito, que é basicamente o risco do emissor do título em questão dar um calote no investidor. Imagine um banco, por exemplo, que emite um crédito de depósito bancário, um certificado de depósito bancário. Esse CDB, que é bastante popular no mercado brasileiro, ele serve como um instrumento de captação da instituição financeira. Ela emite esse título, coloca ele à disposição do mercado, o investidor interessado adquire aquele CDB e o banco utiliza o recurso financeiro desse investidor para tocar as suas atividades operacionais. No prazo acordado, essa instituição financeira vai devolver o recurso investido desse cliente, desse investidor, acrescido de um juro remuneratório, que é justamente o valor do dinheiro por esse tempo no qual o investidor abriu mão do recurso. Então, a dinâmica básica do investimento é esta. O investidor abre mão do recurso financeiro no curto prazo para ter um recurso adicional no longo prazo, no médio e no longo prazo, a depender do vencimento. No fim do dia, quando você está investindo em um CDB, você está emprestando recursos para o banco tocar as suas operações. Então imagine o risco de crédito como uma situação na qual você adquire um CDB e quando se aproxima ou chega no vencimento, a instituição financeira não lhe devolve o dinheiro ou devolve o recurso, faltando ali o juro remuneratório. Esse é basicamente o risco de crédito a que todo emissor pode se ver envolvido, né? E isso está muito associado ali à saúde financeira daquela instituição em questão. Para o governo, nós temos também a possibilidade de risco de crédito, ainda que seja bastante remota. Então, quando você vai fazer um investimento em renda fixa, é importante que você considere quem é o emissor daquele título em questão, justamente porque
esse é um fator que vai determinar, por exemplo, se você terá o recurso de volta no prazo acordado. Então, o primeiro equívoco que os investidores cometem no ato de investir é dar muita importância para o fator rentabilidade e não olhar para esses dois pilares. Mas o que motivou a esse vídeo em questão foi um equívoco que cometemos ao avaliar puramente o fator rentabilidade, de forma isolada. Quando nós estamos olhando para a rentabilidade, muitas vezes olhamos para aquela taxa que o produto de investimento oferta, né, a instituição oferta para o investidor, ou a empresa, no caso de uma debênture, enfim, e não consideramos a rentabilidade líquida. E esse equívoco, ele é amplificado se a gente compara dois produtos de investimentos diretamente, sem considerar suas características tributárias. Ou seja, quando olhamos para o mercado hoje, nós temos de um lado os produtos que são isentos de imposto de renda e, por outro, aqueles produtos que têm a incidência tributária, têm a incidência do imposto de renda. Quando fazemos a comparação direta daquela rentabilidade ofertada de forma bruta, nós estamos cometendo o equívoco justamente por não considerar o fator tributário nessa operação. Então aqui eu gostaria de mostrar para vocês de forma bastante simplificada como que em casa vocês conseguem fazer essa comparação direta, tirando o efeito tributário de um produto de investimento ou adicionando o efeito tributário para aqueles casos que são isentos, para aí sim fazer essa comparação entre dois produtos de investimentos, tá ok? Então, compartilhando aqui a nossa planilha, eu elaborei essa planilha de forma bastante sucinta, né, objetiva. Nós temos aqui duas opções. A opção 1, que é um investimento isento de imposto de renda, no caso uma letra de crédito imobiliário, e a opção 2, que é um investimento não isento, no caso aqui um certificado de depósito bancário, um CDB, tá? Aqui tem alguns campos que a gente vai precisar preencher. Vamos supor que a rentabilidade bruta ofertada por essa letra de crédito imobiliário ao investidor seja de 9% ao período. O vencimento é de 25 meses. 25 meses nos dá aqui, de forma simplificada também, cada mês com 30 dias, 750 dias. Isso é importante porque é isso que vai determinar qual que é a alíquota que vai incidir sobre o produto não isento, tá? Qual que vai ser a rentabilidade líquida desse nosso primeiro caso? Bom, estamos falando de um produto que é isento de imposto de renda. Então, eu não vou ter efeito tributário na rentabilidade dessa operação. Logo, a rentabilidade líquida, desconsiderando eventuais custos que o investidor tenha, é a rentabilidade bruta, de 9%. Tá? O gross up nós vamos ver daqui a pouco. Vamos partir para a segunda opção. Tem uma rentabilidade bruta ofertada por esse investimento não isento de 11%. Justamente por ele por ele não ter essa possibilidade de isenção, ou seja, de ter a incidência de imposto de renda, em geral, a rentabilidade bruta ela é superior daqueles produtos que estão isentos, tá? Mas aqui a gente vai avaliar como que essa comparação ela deve ser feita. O vencimento é o mesmo para fins comparativos, 25 meses, ou, simplificando aqui, 750 dias. Qual que é a rentabilidade líquida da aplicação deste CDB? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber qual que é a alíquota de imposto de renda que vai incidir na operação. Por isso, a gente já determinou aqui o prazo da aplicação, 750 dias. Vamos avaliar qual que é a alíquota. Os investimentos em renda fixa possuem uma tributação de imposto de renda cuja alíquota ela vai diminuindo quanto maior for o tempo da aplicação. Então, quanto maior o tempo de aplicação, menor a alíquota. Quanto menor o tempo de aplicação, maior a alíquota incidente de imposto de renda. Para 180 dias, por exemplo, a alíquota é de 22,5%. Para mais de 720 dias de aplicação, a alíquota já cai para 15%. E o nosso caso vai ser justamente essa última faixa, de 15%, porque a aplicação ela é de 750 dias, acima dos 720 dias aqui da última faixa, tá? Então, como que a gente considera essa conversão? Como que a gente encontra a rentabilidade líquida para tomarmos a nossa decisão de forma mais assertiva, forma mais consciente? Primeiro, a gente pega a taxa da rentabilidade bruta, multiplicamos por 1 menos a alíquota de imposto de renda, que no nosso caso é de 15%. Fazendo isso, nós chegamos à rentabilidade líquida. Então vejam que aqui, mesmo com a incidência do imposto de renda, o CDB
de forma simples, sem considerar riscos, sem considerar liquidez do produto de investimento, olhando só para a rentabilidade, ele apresenta uma rentabilidade superior àquela apresentada pela LCI, tá? Marginalmente superior, mas o investidor racional ele vai priorizar justamente aquela que ele paga mais, sendo que o risco aqui, no caso, hipoteticamente, ele é equiparável e a liquidez também, tá? Então esse é o primeiro ponto. Vamos ver aqui qual seria o efeito se o prazo fosse menor. Se o prazo fosse, por exemplo, de 190 dias, nós teríamos aqui a segunda faixa que nos daria uma alíquota de 20%. E qual seria o impacto na rentabilidade líquida? Vamos mudar aqui para 20%. Temos que a rentabilidade líquida para esse investidor, considerando uma alíquota de imposto de renda de 20% sobre o rendimento, é de 8,80% ao período, inferior à rentabilidade líquida daquele título isento, tá? Então percebam que o fator tempo ele é importante para a gente fazer a comparação de forma mais assertiva entre produtos isentos e não isentos. Aqui, pelo simples fato de termos diminuído o prazo de vencimento, nós temos uma outra realidade de incidência de imposto de renda, uma outra alíquota incidindo, logo a alteração ela fez com que o produto não isento ficasse menos atrativo na ótica da rentabilidade para esse investidor. Então, tudo isso que nós fizemos aqui foi trazer para a mesma base de comparação da LCI um produto que é tributado, aqui no caso o CDB. Daria para a gente proceder com uma metodologia da mesma forma, levando a LCI para a mesma base de comparação do produto tributado, que é o CDB. E como que a gente faz isso? Pelo Gross Up. O Gross Up, nós basicamente pegamos a rentabilidade bruta do produto isento e ao invés de multiplicar, a gente divide por 1 menos a taxa em questão. Então vamos para o primeiro caso, 750 dias, a alíquota de 15%, fazendo essa divisão, nós temos que esta LCI, caso existisse a incidência do imposto de renda, ela teria aí uma rentabilidade bruta, né, de 10,60%, inferior aos 11% do CDB. Tá? Já como nós temos uma realidade na qual a LCI ela é isenta, quando fazemos essa comparação, a gente precisa trazer o CDB para a mesma base, retirando o efeito da alíquota de imposto de renda. Então, independente da metodologia que você utiliza, é importante que você faça essa alteração para manter na mesma base de comparação em termos tributários produtos que tenham características distintas, tá? Esse é um dos fatores que você deve considerar na avaliação da rentabilidade. Existem diversos outros, como, por exemplo, a rentabilidade real de uma operação. O que seria a rentabilidade real? É o quanto que você obteve de rentabilidade em uma aplicação, retirando o efeito da inflação. E por que isso é importante? Porque é isso que vai ditar, no fim do dia, se você teve ali um ganho de poder de compra com a sua aplicação, com o seu investimento. Não adianta você ter mais dinheiro, isso não implica que você está mais rico. O que importa é se esse dinheiro a mais, esse dinheiro adicional, tem um poder de compra. Ele consegue fazer face ali ao seu padrão de consumo. Se o nível de preço na economia subir acima da rentabilidade que você obteve, aquela sua rentabilidade apresentou uma perda de poder de compra. Então é importante que você retire o efeito inflacionário também, mas isso nós vamos falar em um vídeo posterior, tá ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se curtiu e acredita que algum amigo, algum parente possa ver proveito também nesse aprendizado, compartilha com ele, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e, é claro, bons investimentos. Estamos sempre à disposição. Deixe seu comentário aqui. Fale se você já sabia, já fazia essa consideração nas suas decisões de investimentos e vamos em frente. Forte abraço.